Olá, boa noite, beleza? Aqui é o Leomar Aragão, tem pós-graduação em gestão empresarial e vou falar um pouco aí sobre desenvolvimento estratégico. Tenho mais de 24 anos de experiência na área de segurança patrimonial. O Plano de Desenvolvimento Estratégico é o chamado PDE. Esse PDE ele nos dá a condição de avaliarmos as forças e as fraquezas da sua empresa. Primeiro, a identificação da sua empresa. Segundo, qual é a missão, qual é a visão, quais são os seus valores, qual é a missão da sua empresa, o que você pretende com a sua empresa, qual é a sua visão diante daquele negócio, quais são os valores, esses valores estão inseridos em tantos os conceitos, dependendo da sua visão ou missão, esses valores vai ser um complemento total daquele negócio que você pretende conduzir para que tenha aí eficácia e é claro, para o objetivo da sua empresa, né? Você precisa ter muito cuidado em relação a essa questão. Tanto questão missão, visão e valores. Aí vem aí os objetivos. Esses objetivos eles são muito claros. Você precisa ter um objetivo claro dentro de um processo. Nesse caso, nesse segmento que nós vamos falar, dentro de um processo de segurança patrimonial. Nós precisamos enxergar a empresa dentro de um gerenciamento. E esse gerenciamento, tudo tem a ver com o seu plano de desenvolvimento estratégico. Toda empresa precisa disso, principalmente na área de segurança patrimonial, ok? Nós precisamos criar ali, como eu falei, os nossos objetivos. Esses objetivos têm que ser muito claro, voltado a um determinado procedimento, o chamado preceitos, né? Dentro da sua instituição, seja ela o segmento que for, mas voltado à segurança patrimonial dentro da sua empresa, voltado aos quesitos de segurança patrimonial, você precisa criar aí os seus objetivos, até mesmo porque você precisa, dentro desse PDE, ter uma visão de gerenciamento de crise, porque você não tem como fugir disso. Aí vem a síntese do diagnóstico de tudo que vai acontecer dentro da sua empresa. Você precisa prestar muita atenção em gerar esse diagnóstico, para que você possa ter sucesso. Vem todos os aspectos da sua empresa em relação à entrada e saída de pessoas, controle de catraca, sei lá o que for, aquilo que você pretende como estrutura para a sua empresa. Entrada de transporte de valores, saída, fluxo de controle de câmeras, controle de sensores, um monte de coisa que você precisa ter dentro do seu planejamento estratégico. Isso faz parte, não tem como você fugir disso. Mas para que alguns conceitos sejam muito bem claros, você precisa ter uma organização de tudo isso. Essa organização nada mais, nada menos do que um planejamento. E para que tenha esse planejamento de forma mais clara, precisa do quê? Do recurso humano, que são as pessoas treinadas e específicas para determinada situação. Nesse caso, o foco é segurança patrimonial. Precisamos ter muita atenção em relação a isso. E qual é a proposta da sua empresa em relação aos seus funcionários? O que ele terá de treinamentos como visão estratégica? O que ele terá dentro desse plano de desenvolvimento estratégico? Quais são os focos? Quais são os problemas que você tem na sua empresa? O que você precisa controlar? O que você precisa diminuir em relação aos seus contratos, inclusive, em relação àqueles contratos que você pega e que você tem lá vários cenários de crises, né? Eu conheço mineradoras que normalmente o cenário é muito furto e invasão de garimpeiros. Eu conheço siderurgia que normalmente o foco vai aí de desalojamento, furto de alojamento, como tantos outros problemas que existem dentro de uma siderurgia, por exemplo. Dentro da instituição de ensino, nada mais, nada menos do que as drogas, né? O fluxo de droga, a gente tem que bater um monte de coisa em relação a esses conceitos, principalmente ao tráfico de droga dentro de uma instituição de ensino, por exemplo. Eu trabalhei mais de 6 anos e presenciei isso de muito próximo, né? Muito perto. Então você precisa ter noção disso, você precisa saber, dentro de cada contrato, o que você vai planejar, qual é o seu desenvolvimento estratégico em cima de cada contrato. Por isso você precisa gerenciar esse risco o tempo todo e fazer um plano diretor. Esse plano diretor é fundamental para que a sua empresa possa realmente dar certo, tudo ali possa dar certo. Você precisa fazer o estudo da cultura da região e do local, onde você vai instalar ali a sua empresa dentro daquele contrato proposto.
ou dentro daquele contrato fechado, qual é o cenário, qual é a atividade que você vai exercer, é controle de portaria, você vai trabalhar com Honda móvel, Honda fixa, o que é que você vai trabalhar? Com o que você vai trabalhar? Você precisa ter esse planejamento, você precisa pensar em tudo isso, você precisa fazer essa gestão para que tudo possa vir dar certo. Então, você precisa pensar em vários aspectos, né? E esses aspectos não podem ser esquecidos. Ele precisa muito bem ser lembrado. É claro que a visão de cada setor, a visão da sua empresa, voltada àquelas condições de trabalho a qual você assumiu como contrato, tem que alcançar ali uma visão de excelência, tanto no serviço que você vai prestar e na qualidade de retorno na prestação desse serviço. Você precisa ter muito cuidado com isso. Você precisa ter uma visão e uma missão fantástica, um objetivo fantástico em relação a esses conceitos. Você precisa realmente definir isso. Você precisa pensar naquela situação de sempre diminuir o tempo nas questões de crise. Você precisa ser ágil nas respostas para que você possa satisfazer os seus clientes. Você precisa, antes do contrato, antes de fechar o contrato, avaliar, fazer uma espécie de estudo para que você possa realmente saber qual contrato você está fechando para você não perder dinheiro. O vigilante que faz hora extra em sobra, isso não está certo, isso não está correto, que pode ser chamado a hora morta, isso pode ser um prejuízo fatal e pode vir gerar a falência da sua empresa. Tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas das vezes as empresas não preocupam de fazer o gerenciamento antes de fechar um contrato, na ansiedade de querer fechar aquele contrato pela questão financeira. E nem sempre isso é viável para o alto escalão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aumentar também a capacidade de atendimento em todos os conceitos, para que o seu cliente possa ser o cliente rei realmente naquele processo. Aumentar a flexibilidade, ter muito treinamento, realizar parcerias e alianças estratégicas com todos os setores, não ser um setor independente, não ser muito centralizado. Você precisa entender e conhecer todos os setores daquela empresa. E aumentar também, é claro, a estabilidade econômica da sua empresa. Você precisa ter uma gestão consistente e permanente para que você não venha a falir ou perder dinheiro. Reduzir também, se possível, 99% dos seus custos é o mais viável para que você possa ter sucesso dentro da sua gestão. Tá aí algumas dicas para você desenvolver o seu plano de desenvolvimento estratégico, é o chamado PDE. Beleza? Sucesso aí e boa sorte dentro do seu plano de desenvolvimento estratégico. Boa noite.